Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Sobrevivendo no Inferno e a Questão Nacional do Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, hoje é vídeo de música, né? É o segundo vídeo que a gente grava aqui no canal debatendo um álbum de música. O primeiro foi sobre Da Lama ao Caos, de Nação Zumbi e Chico Science. E hoje a gente vai debater aquele que provavelmente é o álbum mais icônico da história do rap brasileiro, Sobrevivendo no Inferno, de Racionais MC, uma verdadeira febre no final dos anos 90. Um negócio paradigmático. E aí, velho, tem muitas coisas a falar sobre Sobrevivendo no Inferno, assim, daria 10 horas de vídeo. Seria mais longo que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, versão estendida, se a gente fosse debater todos os aspectos do álbum. Mas eu quero me centrar em um aspecto do álbum que sempre foi muito curioso para mim, e eu entendi depois com estudo, com reflexões e por aí vai. Note bem, há um falso debate em curso no Brasil que tenta colocar o enfrentamento ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia como questões identitárias, como se fosse só uma afirmação de uma identidade de um grupo, em contraponto às grandes questões nacionais, né? Soberania nacional, desenvolvimento econômico, industrialização, reforma agrária e por aí vai. Essa perspectiva ela é falsa, ela é burra e no limite ela é reacionária, porque ela desconsidera a formação histórica do povo brasileiro e da própria nação brasileira, dado que, por exemplo, não é possível falar do sentido de formação nacional do Brasil sem falar de mais de 300 anos de colonialismo, de escravidão, do processo de abolição e do destino da população negra no pós-abolição e na formação do capitalismo brasileiro e do próprio lugar do ser negro na reprodução do capitalismo brasileiro. Então, assim, quem pretende falar da história do Brasil, da formação social brasileira, de como a gente se constituiu enquanto povo, enquanto nação, sem falar da questão racial, ou é racista, ou é ignorante e não entende porra nenhuma do Brasil. As três opções, percebe? Aliás, vamos colocar uma quarta opção para ser simpático. Tem falhas teórico-metodológicas muito graves. Pois bem, Clóvis Moura desenvolveu uma obra, uma reflexão. Clóvis Moura, que é um dos pensadores mais geniais da história desse país, né? Tá aparecendo a fotinha dele aqui, acaba muito legal, muito gente boa, é um pensador, enfim, incrível que todo mundo precisa ler. Clóvis Moura tem uma obra muito interessante, complexa e densa sobre a história brasileira. É comum algumas pessoas reduzirem Clóvis Moura a um pensador sobre o racismo. Fazem muito isso com pessoas negras, né? Querem reduzir um Clóvis Moura, querem reduzir uma Lélia Gonzalez a pessoas que escreveram sobre racismo, sobre raça. Isso é falso, né? Embora eles tenham escrito muito sobre racismo e sobre raça. Clóvis Moura ele desenvolveu uma teoria do Brasil a partir da questão racial. O que é que significa isso? Do ponto de vista teórico-metodológico, existem várias formas de você fazer o percurso de entender historicamente o que é o Brasil. Como o Brasil se forma, quais são seus processos históricos fundamentais, por que o Brasil é do jeito que é, quais são os elementos que explicam o nosso país ser de um jeito e não de outro. Por exemplo, um exemplo básico assim, por que o Brasil nunca teve uma reforma agrária? O México teve sua reforma agrária, o Peru teve sua reforma agrária, a Bolívia teve sua reforma agrária. E aí, claro, a reforma agrária do Peru, do México, da Bolívia limitadas, com vários problemas e por aí vai. Mas, por exemplo, o Brasil nunca teve uma reforma agrária. A questão agrária no Brasil continua sendo a questão central, fundamental da luta política no país. Então, dá para você pensar o Brasil a partir de vários fios históricos. Você pode pensar a partir da economia, como fez, por exemplo, Celso Furtado. Você pode pensar... aliás, Celso Furtado muito mais do que a parte da economia, né? A parte da problemática do desenvolvimento. Você pode pensar a partir, por exemplo, da dependência e da inserção do Brasil no sistema imperialista global, como foi o caso da obra do Teotônio dos Santos. Você pode fazê-lo a partir da questão da mulher, como foi o caso da Eliette Saffioti. Você pode pensar o Brasil a partir da problemática da fome,
como foi o caso do Josué de Castro. Ninguém tem dúvidas que pensadores como Josué de Castro e Celso Furtado pensaram o Brasil, criaram uma teoria do Brasil. O Clóvis Moura também. O Clóvis Moura ele pensa o Brasil a partir da questão racial. Então não tem nada de identitário. O Clóvis Moura, inclusive, ele contribuiu para desenvolver uma das teorias mais complexas da questão nacional do nosso país. Mais complexas, mais ricas e mais bem elaboradas. E aí, por que eu começo um vídeo sobre Racionais MC falando de Clóvis Moura, de uma teoria do Brasil a partir da questão racial? Porque, a meu ver, o álbum do Racionais, ele faz isso, ele apresenta uma teoria do Brasil. Uma teoria da realidade brasileira, que tem como fio condutor a questão racial. Já repararam como esse álbum ele é profundamente visual? É um álbum que muitas músicas, Mano Brown e os Racionais, estão citando periferia de São Paulo. Tipo, ser um preto tipo Acos, Tacara de Santa Amaro até o extremo sul, ser um preto tipo Acos, Tacara, foda. Enfim, Guaianazes, em capítulo 4, versículo 3, em Diário do Detento, em Rapaz Comum, em Fim de Semana no Parque, em várias músicas, ele está citando comunidades, periferias, favelas, bairros. Tem uma coisa muito... Por exemplo, Rapaz Comum começa a estar tendo um jogo do Santos, que o cara leva tiros e tal. Diário do Detento é sobre tipo, a realidade do Carandiru, um presídio paulista. A própria música de abertura, Jorge da Capadócia, é uma coisa muito que remete a dinâmicas culturais que não são exclusivas de São Paulo, mas são muito características de lá. Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz, são músicas que têm uma característica muito de falar a realidade de São Paulo. E o próprio sotaque, né? A própria coisa meio... Capítulo 4, versículo 3, por exemplo, tem várias gírias paulistas, assim. Quando você escuta a primeira vez, é porque a gente se acostumou com Racionais, a gente já saca tudo. Mas é isso. Eu, inclusive, lembro que a primeira vez que eu vi esse álbum, eu tive dificuldade de entender o sentido de algumas palavras, porque eram gírias. Nessa época não tinha computador em casa, não tinha celular com internet, e você ia perguntando à galera, né? Essa palavra aqui significa o quê? Essa aqui e tal. Pois bem, a despeito disso, quando eu vi pela primeira vez Sobrevivendo no Inferno, eu tive uma sensação que esse CD falava muito da minha história. Então, quando tô ouvindo alguém chamar meu nome, a história do Guina. Meu irmão, eu vi a música do Guina, aí aqui abrindo um parênteses, a gente tinha uma competição quando a gente era criança, adolescente, para ver quem conseguia decorar mais certinho a música do Racionais. Então era motivo de orgulho quem conseguia cantar inteira a música do Guina e contar a história do tô ouvindo alguém me chamar. Na verdade, né? Tô ouvindo alguém chamar meu nome, tô ouvindo alguém me chamar. Aí tem uma competição, tem uma disputa e por aí vai. Pois bem, eu pensava num cara da minha rua, que eu não vou falar o nome, não sei nem se ele tá vivo, onde é que ele tá, mas tipo assim, a história dele era muito a história do Guina. Quando eu escutava Rapaz Comum, eu lembrava de um amigo meu, Rafael, que foi assassinado, que tinha uma coisa meio, sabe, parecida. Em capítulo 4, versículo 3, você pensa em várias coisas da comunidade, fim de semana no parque. Então, ou seja, era uma música que fazia muito sentido pra gente. Tanto é assim que nas favelas, nas periferias de Recife, de Jaboatão, de Olinda, a juventude, a classe trabalhadora, a população negra periférica, todo mundo se identificou com esse álbum. Então é um álbum que, ao mesmo tempo que tem uma visualidade muito paulista, tem uma coisa de sotaque, tem uma coisa de gíria, uma coisa de citar bairros, citar lugares de São Paulo, ele conseguiu dar um sentido nacional, dar uma identificação nacional. Então, em Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em Aracaju, em Fortaleza, em Belém, em Manaus, em Campo Grande, não importa, assim, a galera que estava ouvindo estava se identificando com esse álbum. E por que isso? Sobrevivendo no Inferno é uma grande descrição poética do que é a realidade das periferias brasileiras. A periferia brasileira pode ser pensada com alguns cuidados como algo parecido como o gueto negro dos Estados Unidos ou o gueto na África do Sul durante o Apartheid. É um espaço de confinamento, é um espaço de negação de direitos, é o espaço em que você concentra a força de trabalho que vai ser super explorada e que é gerido a dinâmica desse espaço principalmente a partir da brutal violência operada pelo Estado burguês, e que há uma clara separação geográfica entre o que é um bairro de classe média, o que é um bairro rico e o que é uma periferia. Ainda que elas sejam muito próximas geograficamente,
Você pode ser próximo geograficamente, mas do ponto de vista institucional, de transporte, de mobilidade, a polícia vai parar você porque você vai estar num bairro rico, de classe média, branco, de classe média alta e por aí vai. Sabe, são espaços muito separados. Então, há muito uma crônica do que é a dinâmica urbana das favelas e periferias, a partir da realidade paulista, mas que é algo que se expande para todo o Brasil. E aí, a classe trabalhadora que está nas periferias, que está nas favelas, é majoritariamente negra. Sabe, é isso. A classe trabalhadora é majoritariamente negra, especialmente nessa faixa do litoral brasileiro, que concentra boa parte da população do país da classe trabalhadora. Então há um elemento descritivo da realidade que capta essa dupla característica da formação social brasileira, que é descrever a realidade das periferias e favelas, que sintetiza a realidade de milhões de brasileiros, e nessa descrição das periferias e favelas, perceber que é impossível compreender essa realidade sem falar da questão racial. Então, é uma coisa de você descrever o que é a violência policial, o que são os presídios, o que é a falta de oportunidade, o que é a mãe negra preocupada com seu filho, o que é a dinâmica de passar fome, o que é não se enxergar na programação da TV e na cultura hegemônica dominante, todos os elementos que compõem um sentimento que nos anos 90 se falava muito de exclusão social, um termo que eu não gosto, né? Mas todos os elementos que compõem uma permanente negação do que é colocado como hegemônico, como bonito, como bom, do ponto de vista do padrão de consumo, do ponto de vista de beleza, do ponto de vista do que é ser cidadão, enfim, tudo isso, percebe? Então, foi inevitável, foi uma sacada genial criar um elemento de identificação geral. Todo mundo se identificou, todo mundo que é preto, pobre, periférico, que mora em favela, que, enfim, ouviu o CD do Racionais e se identificou. E aí tem uma coisa que é engraçada, né? Que é Racionais mexe muito com candomblé, faz algumas referências, mas também faz referências ao cristianismo. Então muita gente quer... Tinha até um amigo meu da graduação, o Igor, que uma vez ele falou que não gostava de Racionais porque parecia banda evangélica, que falava muito de Deus, de pastor, de senhor. Enfim, uma piada, evidentemente, mas Racionais tem muito um elemento de religiosidade, de debater isso, de colocar nas letras, de saber o que é a realidade da igreja evangélica na periferia, de colocar isso também para debate. Não tanto, inclusive, nesse álbum, né? Um Dia Após o Outro, o álbum que tem Nego Drama, Vida Louca Parte 1, Vida Louca Parte 2, tem até aquele clássico trecho: ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, irmão sangue quente, admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí. Enfim, eu canto no rap, viu, gente? Tem um futuro. Então, o elemento da religiosidade, o elemento, inclusive, da própria música, do funk, do gosto de beber, do gostar o rolê, aí tem a violência. Tudo compõe para você se identificar, para você se ver aquilo. Então, aquilo é um retrato do Brasil. E alguém pode dizer, claro, é um retrato parcial. Tudo certo, é isso, é um retrato parcial, é uma leitura do Brasil a partir da realidade da população negra e das periferias, que também inclui trabalhadores e trabalhadoras brancas, né, brancos e tal, pardos e por aí vai, enfim. Então, é um retrato parcial, mas é um retrato do que é parte fundamental do funcionamento desse país. É uma teoria do Brasil, uma teoria da realidade brasileira. É por isso que esse álbum Sobrevivendo no Inferno, ele cai tanto em vestibular, em prova, em Enem, em escola e tal. Pensar a realidade brasileira a partir dessas músicas é muito fácil. Inclusive, conhecer a realidade. Tipo, tem um trecho de capítulo 4, versículo 3, que ele fala assim: vai de bar em bar, esquina em esquina, pegar 50 conto, trocar por cocaína. Enfim, o filme acabou pra você, a bala não é de festim, aqui não tem dublê, vários manos. Aí ele começa a contar a história basicamente de um cara que roubou bagulho, matou alguém e vai trocar por cocaína. Eu penso assim, pô, isso existe, isso rola. Né? E aí, é dentro de uma reflexão do que é a realidade que ele vai pincelando assim, ó, vários pontos. E aí é uma pincelada, que eu entrei em outro segundo elemento central, que não é moralista. E ao mesmo tempo não é idealizadora da favela. Isso acho que é uma das grandes marcas da obra do Racionais MC. Tô ouvindo alguém chamar meu nome,
Aliás, tô ouvindo alguém me chamar, não tem nome, sei por quê. Porque o começo da música é tô ouvindo alguém chamar meu nome, parece um mano meu, tem voz de homem. Enfim, tô ouvindo alguém me chamar, é a história de um matador, de um ladrão, que é o cara que tá lá, que entra na história no crime por causa do Guina, que ele tinha maior admiração, o considerava mais que o próprio irmão. E, bicho, é uma história sem moralismo. O cara mata os outros, ele fala, pô, matei, não sei o que, tal. Sem moralismo, é a história de um ladrão, de um matador. E aí, veja, não idealiza o que é aquela vida, mostra a sensação de poder, tá ligado? Mostra um processo de ganhar dinheiro, mas também mostra solidão, mostra arrependimento, mostra afastamento da família, mostra uma certa falta de uma consideração que se esperava enquanto um cidadão, entre aspas, com todas as possibilidades, um cidadão de bem. E o cara morre, no final. Tá ligado? E aí tem, no final da música, inclusive, tem uma coisa que é muito emblemática, que é, o cara vai sair, e aí, vou levar meu canhão, sei lá, decidi que não, é rapidinho, não tem precisão. Tipo assim, é isso, o cara não tem liberdade de sair de casa sem andar armado, porque ele pode morrer, e ele morreu a propósito. Se é isso que eles querem, então vem e me mata, sabe? Então assim, foi um debate de violência sem moralismo. Rapaz Comum também é a história de um cara que foi baleado, tá morrendo, e que tá pensando. E aí é um cara que fala assim, errar a vida inteira é muito fácil, para sobreviver aqui tem que ser macho. Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo, como se eu estivesse perdendo tempo. A ironia da vida é foda, quanto valor tem, uma vida vale muito, vi saber só agora, deitado aqui, os manos tudo na paz lá fora, puxando ferro, talvez batendo uma bola. Tipo, é isso, o cara também praticava violência, o cara tá ferido, tá na beira de morrer e tá pensando na vida. É um debate sobre violência sem moralismo. A polícia é violenta, mas na favela também tem violência entre os moradores da periferia. Há um complexo de violências que se entrelaçam no cotidiano das favelas e da periferia. O racismo estrutural no Brasil proporciona um genocídio da população negra, e esse genocídio também tem negros matando negros. Percebe? É isso. Então, assim, a complexidade da coisa sem apelar para o elemento moral, sem idealizar para ficar fácil. Na música do Racionais MC, a favela não aparece como um espaço perfeito, tá na boca da revolução e que a revolução não acontece porque tem a opressão do Estado. Há uma complexidade, uma sensibilidade que é incrível, né? Antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo um texto da Mirella Santana, que saiu no Marco Zero Conteúdo, sobre como na música do Racionais aparece uma imagem diferente de Jesus, do que esse Jesus que aparece aí no discurso fundamentalista religioso. E muito interessante a Mirella que faz um debate sobre como o Racionais ajudou a disputar uma imagem de Jesus e uma própria concepção de religiosidade, tá ligado? E ela faz esse debate muito puxando pela música Jesus Chorou, que é do álbum seguinte do Racionais. Então, há essa característica na música do Racionais que não tem moralismo, tem o quadro complexo como ele é, assim, tem a vida como ela é, e a vida é complexa. As coisas não são fáceis e por aí vai. Eu diria que o grande problema, a grande falha desse álbum e o próprio Mano Brown reconheceu isso depois, inclusive, né, gente? Não tô nem falando novidade. É a forma como o Racionais faz o debate sobre a mulher. A mulher pouco aparece no álbum do Racionais, a não ser no papel da mãe. Da mãe negra, trabalhadora, pobre. Mas assim, a mulher ela não é enxergada enquanto um sujeito também, um sujeito da realidade histórica brasileira, um sujeito que está ali oprimido, explorado, um sujeito que vive as contradições da vida. Pelo contrário, né? Tem uma música lá pro final, que eu não vou lembrar agora qual das músicas do álbum, que o Mano Brown canta. Encontre uma mulher de caráter, se você puder, embaçado. É tipo aquela... As poucas vezes que se fala de mulher, é muito aquela vibe da mulher interesseira, que tá ali por dinheiro, que porra, não sei o que e tal. Então é um álbum que tem uma pegada que diz muito da realidade da época, né, dos anos 90, em que o rap era um movimento muito masculino, uma coisa muito, sabe, do papel centrado do homem. Hoje melhorou bastante, não é perfeito, tem vários problemas e tal. Mas, por exemplo, hoje não é tranquilo um rapper cantar. Aliás, pode até ser tranquilo em alguns setores da sociedade, em outros não tanto, enfim. Um rapper cantar que é difícil encontrar uma mulher de caráter, tá ligado? Enfim, pô,
Qual foi? Tipo, de graça? Que porra é essa, sabe? Então, a forma, nesse álbum, e aí repito, eu não tô falando uma novidade, não tô querendo cancelar o Racionais, nem porra nenhuma. O Mano Brown, em várias entrevistas, já reconheceu isso. Inclusive, o Mano Brown falou que tem algumas músicas que ele nem sequer canta mais. Puxando agora de memória, eu acho que o Mano Brown não canta mais Mulheres Vulgares. E eu acho que o Mano Brown não canta mais Estilo Cachorro. Embora ele tenha comentado na entrevista que a galera pede. Ele fica assim, pô, galera, não vou cantar, não sei o quê. Enfim, Estilo Cachorro nem é dessa música. Nem é desse álbum, quer dizer. Mas é isso, assim, acho que tem um problema. Acho que a realidade da periferia, a realidade da questão negra no Brasil é retratado muito numa perspectiva de gênero masculina. E o sujeito sociológico e potencial central dessa realidade é a mulher negra. Considerando que a família é uma unidade fundamental da reprodução social, da garantia da sobrevivência, da reprodução dessa classe trabalhadora enquanto proletariado, reprodução inclusive biológica, social, cultural e tal. E boa parte das famílias na periferia são monoparentais, porra. O pai morreu, foi preso, não assume, sumiu, casou e por aí vai. Enfim, as possibilidades são múltiplas de abandono parental. E a mãe assume sozinha a criação dos filhos. A mãe é um arrimo de família. A mãe sustenta a casa, tá ligado? Foi o meu caso, inclusive. Fui criado, eu e minha irmã, pela minha mãe. Trabalhando em empregada doméstica, de cozinheira. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos de idade. E o pai da minha irmã, que minha irmã é um pouco mais velha do que eu, o pai da minha irmã nunca sumiu. Sumiu. Foi comprar cigarro. Foi comprar um Marlboro e nunca mais voltou, tá ligado? Então, tipo, falar da realidade das periferias é muito falar desse papel da mulher negra como elemento central, tá ligado? Inclusive, um dos elementos centrais do fornecimento de força de trabalho das periferias e favelas para a classe média, principalmente, é a mulher negra que é empregada doméstica, babá, cozinheira, e que faz com que esse trabalho de reprodução social na família de classe média, normalmente branca, não seja totalmente assumida pela mulher da família de classe média, mas sim repassado. Minha mãe, por exemplo, a gente já conversou sobre isso várias vezes, minha mãe comentava como uma patroa dela, que eu nem vou falar o nome também, que eu não sei se está viva e pode estar assistindo meu canal, pode querer me processar depois, como uma patroa dela estudava muito, estava fazendo o curso, hoje em dia eu consigo entender que era uma pós-graduação e tal, e que era uma mulher muito esforçada, uma mulher batalhadora, que tinha um cargo importante na empresa, mas veja, e não dizendo que é a responsabilidade da patroa da minha mãe fazer isso, mas veja, a patroa da minha mãe, ela não cuidava dos filhos, né? Era minha mãe que cuidava. Então o marido saía para trabalhar, ela saía para trabalhar, minha mãe passava o dia, chegava na casa às 7 horas da manhã, voltava de 9 da noite, cuidando dos filhos da patroa, enquanto eu e minha irmã passávamos o dia, escola, casa, sozinho, minha irmã, que é só 3 anos mais velha que eu, cuidando de mim. E teve vários acidentes, inclusive eu quase morri várias vezes, né? Porra, uma vez me escondi na geladeira, tive hipotermia, quase que morri. Outra vez eu bebi água sanitária pensando que era refrigerante. Eu era uma criança burra, né? Peguei um copo de água sanitária, bebi pensando que era refrigerante. Outra vez eu vi um remédio para rato, um chumbinho. Eu pensei que era doce, confeito, botei na boca, enfim. Quase morri várias vezes. Então, veja, faltou isso no álbum do Racionais MC. Eu acho que para ser uma descrição muito fiel, muito dentro da linguagem artística, né, gente? Que a linguagem artística tem uma linguagem diferente do que é um trabalho teórico. Eu expliquei isso, inclusive, no começo do meu vídeo sobre Chico Science e Nação Zumbi. Faltou só a questão de gênero. Acho que essa é a grande falha desse álbum. Mas o álbum do Racionais, ele é muito mais que um dos maiores álbuns da música brasileira de todos os tempos. Ele é muito mais do que o melhor álbum de rap da história da música brasileira. Ele é muito mais que o maior álbum de rap da história do rap mundial. Ele é um retrato fiel de um elemento fundamental da realidade brasileira. Ele é uma teoria do Brasil a partir da questão racial e da realidade das periferias. Ouvir esse álbum do Racionais tem um efeito parecido como ler Geografia da Fome de José de Castro, ou ler Formação Social do Brasil de Caio Prado, ou ler A Revolução Burguesa no Brasil de Florestan Fernandes, ou ler Introdução à Revolução Brasileira de Nelson Werneck Sodré, ou ler Sociologia do Negro Brasileiro do Clóvis Moura, e por aí vai. Tipo assim, é isso. Sobreviver no Inferno. Entender o Brasil.
É entender o Brasil a partir dos ouvidos, a partir da música, a partir da arte. Se você eventualmente nunca parou para escutar esse álbum inteiro, faça isso. Que inclusive no final do álbum tem uma música Periferia, Periferia, que Racionais fica repetindo isso, né? Periferia, periferia, em qualquer lugar, em todo lugar. É isso, assim, essa síntese de, a partir da realidade da periferia paulista, conseguir representar o Brasil sem ser paulistocêntrico. Genial, fundamental, incrível. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, mandar pra geral. Inclusive, aceito sugestões, viu? Quais são os álbuns de música que você quer que a gente faça o debate? A gente fez o debate sobre, né, Da Lama ao Caos, agora Sobrevivendo no Inferno. Mande sua sugestão, mande sua dica que a gente vai debater aqui no canal.